Paz Senhor, meu irmão, Paz Senhor, meu amigo, é sempre um prazer poder estar aqui para falar do amor de Deus. O objetivo desse canal aqui é justamente isso, falar de Jesus. Nosso objetivo aqui não é criticar a religião, nem falar de A ou B, a não ser de Jesus Cristo, o Senhor da minha e da tua vida. E eu estou com a Bíblia aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, e o versículo 7, apenas um versículo para a nossa meditação e regra de fé. Não diz assim a palavra de Deus: mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Vou ler mais uma vez e quero que você atente bem para esta primeira parte do versículo 7, que diz assim: mas ide dizer aos discípulos e a Pedro. Essa palavra-chave aqui é mais ide dizer aos discípulos e a Pedro. O meu sermão, nesse momento, será um sermão temático. Eu quero dar um tema para esse sermão, e o tema dele é: Deus não desiste de amar. Você pode ter na certeza que Deus nunca vai desistir de amar você. Deus nunca vai desistir de você. Às vezes as pessoas começam um relacionamento, um namoro, tudo às mil maravilhas, tudo ocorre de uma maneira maravilhosa. O tempo vai passando, vai se desgastando, e de repente não existe mais amor, acaba o amor daquele relacionamento. Então é um amor, segundo a Bíblia, que se esfriou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então esta falta de amor, muitas vezes, permite que isso aconteça. Eu trabalho com um colega ali, eu trabalhei com um colega um tempo aí, e ele me falou que já está na 8ª separação. Eu perguntei por que então se separou pela 8ª vez. Tu não amava no começo as 8 que tu conviveu com elas assim? Aí tu deixou de amar, então não sentiu mais amor por elas? Não, é que não deu mais certo, cada um seguiu o seu caminho. Então o ser humano ele é assim, só que Deus é diferente. Deus não desiste de amar. Não importa quão pecador você é, não importa quão pecador eu sou, mas Deus nunca vai desistir de mim e nunca vai desistir de você. Este texto sagrado aqui ele é muito interessante, porque se trata da vida do nosso irmão Pedro, Nós sabemos que Pedro se tornou aquele grande apóstolo. E quando lemos lá a chamada de Pedro no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, o versículo de número 18 a 20, você vai observar que Jesus vem caminhando ali às margens do mar da Galileia. Está ali a pessoa de Pedro, está também o seu irmão ali. Eles estão vindo de uma pesca, estão lavando as redes. E Jesus então diz, tanto a Pedro como a André: vinde após mim, e vos fareis pescadores de homens. Imediatamente eles abandonaram a rede e seguiram a Cristo. Você tem se proposto em seguir a Jesus? Você tem atentado para o chamado de Deus? Quando Deus chamou você para a salvação, você imediatamente aceitou a Cristo como Senhor pessoal de sua vida? Esses dois aqui fizeram isso. E a gente observa sobre esta pessoa do amado irmão Pedro, foi um ministério muito interessante durante 3 anos e meio do ministério terreno de Cristo na terra. Pedro foi aquele discípulo que sempre esteve presente com Jesus. Se você vê, um dos discípulos que mais se destacou, porque ele era aquela pessoa que tirava as dúvidas dos próprios colegas, aquelas perguntas que os colegas não conseguiam fazer, e ele não tinha dificuldade em fazer para Jesus. E pergunta que eu talvez estivesse com Jesus gostaria de fazer, e talvez não tivesse coragem, mas Pedro, ele era bastante corajoso. E quando nós lemos lá então, esse relacionamento, esta amizade entre Jesus e Pedro, ela foi se proliferando, ela foi aumentando a cada dia. Passou a ser uma amizade realmente. A gente observa no capítulo número 14, versículo 22, o Pedro, Jesus, ele, depois de um momento de oração, depois de subir no monte, Jesus despede a multidão e vai para o monte orar e manda os discípulos pegar a embarcação. Em determinado momento, Jesus, ali pela 4ª vigília, veio ao encontro dos discípulos, e ao vir ao encontro dos discípulos, a palavra de Deus, ela diz que Jesus vinha andando sobre as águas. Os discípulos gritaram: é um fantasma. Jesus disse: não tenhas medo, sou eu. Então a Bíblia diz que em seguida, o que aconteceu? Pedro disse: mestre, se és tu que vem, permita que eu vá ter contigo. Jesus disse: vem. Pedro começou a andar sobre as águas, de repente Pedro ia sucumbindo. Disse: Senhor, salva-me, socorre-me, porque eu estou perecendo. Então a gente observa que esse Pedro era aquela pessoa que queria ter certeza realmente de que era Jesus. A gente observa que ele se destacou muito.
Se você ler o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, do versículo 13, a gente percebe que Mateus é o que mais fala sobre a pessoa de Pedro. Ele se propõe a falar bastante sobre a pessoa de Pedro, além de falar de Jesus, claro que é o ponto máximo dos evangelhos, mas ele também destaca bastante a pessoa de Pedro. E Jesus agora está ali perguntando para a multidão: que dizem vós ser o filho do homem? Um disseram: tu és Elias, outro disseram: tu és Jeremias, outro disseram: tu és um dos profetas. Jesus agora pergunta para os discípulos: vós quem dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Deus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O Pedro, ele tinha esta revelação de Deus, ele tinha esse entendimento das coisas de Deus. E a gente observa que Pedro prossegue nessa caminhada com Jesus, né? Mas chega um determinado momento em que Jesus chega com Pedro e os demais discípulos ali, quando está próximo a enfrentar a cruz, na ceia dele, na última ceia de Cristo, ele disse aos seus discípulos: esta noite todos vós me escandalizareis, porque está escrito: feriu o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Todos começaram a dizer: jamais faremos isso. Pedro disse: ainda que seja necessário eu morrer por ti, eu não te negarei. Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Pedro disse: ainda que todos te neguem, eu de maneira nenhuma te negarei. E assim aconteceu. Este irmão Pedro aqui, nós vamos observar a trajetória desse homem. Esse Pedro que um dia Jesus está reunido com os discípulos ali num discurso encerrado no Evangelho de João. E aquele discurso encerrado, as multidões começaram a se dispersar. E os discípulos disseram: mestre, olha, se o senhor continuar com esse discurso assim, logo não vai ficar mais ninguém conosco. Jesus olhou para os discípulos e disse: vós não quereis ir também? Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se tu tens a palavra de vida eterna? A gente observa aqui algo interessante, né? Algo interessante na vida de Pedro, é estar proposto a seguir a Cristo acerradamente, disposto a continuar esta caminhada com Jesus. Ele entendeu a sua chamada. A gente observa aqui que mais adiante, voltando ao texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 26 ali, Pedro, ele pegou, agora Jesus é preso, amanhetado, levado, e agora diz a Bíblia que Pedro está ali, a princípio ele está no pátio. Chegou uma mulher com ele e disse: olha, tu também está com esse Galileu. E a Bíblia diz que ele disse: não sei o que dizes. Pedro saiu dali e foi para um outro local, para o vestíbulo. Pedro está ali, uma outra mulher se apresenta a ele novamente e diz: olha, tu também estava com este Nazareno. Não conheço este homem. Você já imaginou? Você convive 3 anos e meio com uma pessoa e depois simplesmente você não conhece aquela pessoa, né? Pedro negou Jesus pela 2ª vez. Na 3ª vez, a Bíblia diz que Pedro estava lá e de repente um dos homens se aproximou de Pedro e disse: tu também estava com este Nazareno, porque até a tua fala te denuncia. A Bíblia diz que ele começou a espraguejar e a jurar e a dizer: eu não conheço tal homem. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Cristo, dizendo: porque antes que o galo cante, 3 vezes me negará. A Bíblia diz que Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. Você já imaginou esse homem que durante 3 anos e meio caminhou com Jesus? Um relacionamento, uma amizade, né? Alguém até que se propôs em seguir a Cristo. Mas agora esse Pedro aqui havia negado Jesus. Então nós observamos aqui, e neste texto em que eu acabei de ler, quando a pessoa de Maria, a Bíblia diz que na manhã cedo foi Maria Madalena, Salomé e uma outra foram até o sepulcro de Cristo. No decorrer daquela trajetória, elas conversaram: quem nos removerá a pedra? Porque havia sido colocada uma pedra grande na porta daquele túmulo, e quando eles chegaram lá, a porta já havia sido removida. Elas entraram no túmulo e quando entraram ali, a Bíblia diz, na narrativa de Marcos, que tinha um jovem vestido de branco, com uma vestidura longa. E ele perguntou: a quem buscais? O vivente entre os mortos? Buscais a Jesus? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. E aqui nesta palavra ele diz: olha, mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, como havia dito. Elas voltaram ali cheias de pavor, mas crendo que Jesus realmente havia ressuscitado.
Então esta mulher retornaram agora. E por que então que este ser angelical disse: mas ide dizei aos discípulos e a Pedro? Porque ele fez questão de especificar o nome de Pedro. Qual a razão disso? Ele poderia ter dito: ide dizer aos discípulos. Se aquele ser angelical diz apenas: ide dizei aos discípulos que ele já ressuscitou, e não mencionasse o nome de Pedro, quando Maria chegasse com os discípulos, ela ia dar a notícia: olha, Jesus ressuscitou, mas ele disse que vocês têm que ir com ele, se encontrar com ele na Galileia. Pedro, ele não iria de maneira nenhuma. Pedro, ele não iria, ele ficaria, sinceramente, se sentiria constrangido. Mas quando aquele ser angelical disse: mas ide dizei aos discípulos e a Pedro. Opa, Pedro lembrou: mas eu também? Sim, o anjo fez questão, Pedro, de especificar o teu nome. Ide dizer aos discípulos e a Pedro. Não, mas eu também? Tu tens que ir, Pedro. Por que isso? Porque Deus não desiste de amar. Não obstante Pedro houvesse negado Jesus 3 vezes, mas o amor de Jesus pela pessoa de Pedro era o mesmo amor que ele tem por mim, meu amigo, e que ele tem por você. É um amor especial, um amor extraordinário. E você precisa crer na veracidade desse amor de Jesus. Jesus não é como um ser humano que ama agora, daqui a alguns minutos deixa de amar. Jesus nos ama com amor eterno. Vamos seguir esta mensagem, falando mais sobre este texto bíblico. E eu vou pegar um outro texto bíblico para colaborar com este texto, para que você possa entender bem esta mensagem. Quando o anjo disse: ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia. Que Deus e Cristo nos abençoe.